tarde a todos. Eu sou a Bruna, da PUC Minas. Boa tarde, eu sou o Lourenço, sou do GED USP, que fica em São Paulo. É um prazer estar aqui. Nós estamos na presença do Nicolas Bock. Ele é advogado, especialista em direito esportivo. E agora eu vou dar essa abertura para o Nicolas se apresentar. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar de esporte eletrônico, né? Que é uma das coisas que eu mais falo. Mas muito porque eu fui jogador profissional de League of Legends, né? Uma modalidade de esporte eletrônico. Eu geri uma categoria de base também de League of Legends, né? Na CNB Esports Clube. Depois me formei em Direito, me especializei, né? Pós-graduação em Direito Esportivo, ingressei na Academia Nacional de Direito Esportivo, faço parte do Conselho do Instituto Ibero-Americano de Direito Deportivo e também sou mestrando hoje na PUC de São Paulo no Direito Esportivo, né? Toda a minha linha de pesquisa sempre foi esporte eletrônico, né? E agora a minha dissertação de mestrado que devo apresentar aí até o final do ano vão ser sobre esportes propriedade, trazendo um pouco do esporte eletrônico aí. A gente vai falar um pouquinho mais disso aí durante a conversa de hoje. Acho que é isso. Bom, bem legal. Então eu vou começar fazendo a primeira pergunta, Nicolas. Recentemente, a ministra Ana Moser, foi semana passada, levantou a pauta, na verdade, sobre esportes eletrônicos e declarou que eles não seriam como os esportes não eletrônicos, né? Qual a sua perspectiva sobre esse assunto? Afinal, você entende que esporte é um esporte? Eu entendo que sim, né? E aí, quando a gente entra nessa seara, se esporte eletrônico é esporte, eu sempre falo que a gente tem 3 dimensões quando a gente tenta definir o que é esporte, né? Primeiro, a gente vai ter a definição social, que vai ser o que é esporte para cada um, né? Como pessoas físicas. E cada um vai ter uma opinião sobre isso, né? E como o esporte é uma coisa que envolve muita paixão, envolve muito sentimento, acaba sendo uma definição normalmente subjetiva, né? Então, eu entendo que para muita gente esporte eletrônico nunca vai ser esporte, assim como para muita gente automobilismo é um esporte que a pessoa fica sentada o tempo todo dirigindo, não pode ser considerado esporte. Xadrez teria muito pouca atividade física, talvez seria o que mais se aproxima do esporte eletrônico, né? Inclusive a gente tem uma linha de esporte eletrônico do xadrez, né? Que também tem sido objeto de alguns estudos meus. E por questões também até ideológicas, então, para muita gente o skate nunca vai ser esporte porque está muito ligado, de repente, né, com uma visão preconceituosa, até ligada a drogas, ligado né, uma cultura suburbana. A gente vai ter que pessoas mais progressistas entendem que talvez uma vaquejada e outros esportes que talvez possam causar algum mal ao animal não podem ser considerados esportes por conta dessa visão, como eu disse, mais progressista. Então, essa visão aí do que é esporte social, isso aí cada um tem a sua opinião. A Ana Moser expôs a dela, que ela entende que esporte eletrônico é um esporte, talvez por ignorância, por não conhecer mesmo, e pode ser que mesmo conhecendo o esporte eletrônico depois, entendendo como funciona, ainda assim ela não mude de opinião, né? Apesar de perder um pouquinho do preconceito. E a segunda dimensão, né, quando a gente tenta definir o que é esporte, passa por uma questão mais científica, que é normalmente o que a gente vê aqui, né, quando a gente estuda o direito esportivo. E também é muito subjetivo, mas nesse sentido subjetivo é um pouquinho diferente, porque a gente vai ter muitos autores e muitos órgãos e entidades que vão estabelecer critérios para definir o que é esporte muito diferentes uns dos outros, né? A gente vai ter o estudo pelo Rafael Fachada, né? Então já trazendo aqui, então esse estudo está nesse livro Direito Esportivo, uma disciplina autônoma, aonde ele separa um pouco quais são os critérios no decorrer do tempo que alguns institutos, né, algumas instituições tentaram definir o esporte. Em todas elas está presente, né, aquele trio que a gente sempre fala, que é ter competitividade, método e movimento corporal. E isso basicamente está presente em quase que todas as definições científicas de esporte eletrônico de todos os autores, né? E aí alguns autores vão citar outras coisas, né?
Mas mesmo dentro dessa tríade principal, quando a gente fala movimento corporal, a gente já vai ter ali uma diferenciação, porque passa a ser, de novo, dentro dos critérios de esporte, a gente tem um critério subjetivo, né? Porque para a Organização Mundial da Saúde, para muitos autores, movimento corporal é qualquer ação que gaste energia do corpo humano. Então, qualquer coisa, na verdade, que envolva humanos praticando, estaria dentro de um movimento corporal, por exemplo. Outros vão falar que tem que ter, né, um esforço a mais, né? Então, por exemplo, a atividade física para biomecânica, e aí tem um estudo muito interessante do Luciano Rosa, que é um doutor em biomecânica, né? Preparador físico do Corinthians, né, e tudo mais. Ele fez um estudo lá em 2016, no Campeonato Brasileiro de League of Legends, em que, durante toda a competição, ele mediu a postura, a frequência cardíaca, a frequência de respiração dos atletas que estavam jogando ali, né? Isso em 2016, então já faz um tempinho. E aí ele explica o que é a atividade física, e durante os jogos a gente pode ver que, pelas medições, para biomecânica, poderia ser considerado uma atividade física, um movimento corporal. E aí, se a gente levar ao extremo, por exemplo, o Barão Pierre de Coubertin, ele costumava dizer que o esporte é o culto ao exercício muscular intensivo, que eu tô com uma colinha, apoiado ao desejo de progresso e podendo ir até o risco. E quando a gente analisa se existe risco físico no esporte eletrônico, a gente cita modalidades como, por exemplo, a RTS, né, que é a estratégia em tempo real, né, Real Time Strategy, que é uma modalidade de esporte eletrônico, um gênero, né? Para você ser competitivo, você precisa ser capaz de fazer pelo menos 400, entre 200 e 400 movimentos por segundo, né? Desculpa, movimentos por minuto dentro do... Por segundo ia ser meio complicado, 200, 400 movimentos. Mas pelo menos de 200 a 400 movimentos por minuto para você ser competitivo. Se a gente pegar a nossa norma regulamentadora brasileira, que regulamenta a atividade de digitador, esse limite, né, esse mínimo que você precisa para ser competitivo, ultrapassa o limite considerado seguro pelo nosso Ministério de Trabalho em 3 vezes. Né? Então, por isso que hoje é basicamente obrigatório que uma equipe de esporte eletrônico tenha preparador físico e fisioterapeuta dentro ali da sua equipe técnica, né? E por último, acho que a gente vai falar mais disso nas próximas perguntas, já estou me alongando demais já nessa primeira pergunta, que é a gente vai ter a dimensão de o que é esporte para um Estado, baseado em qual tipo de política pública ele quer fazer. E aí é uma coisa completamente diferente da social, né? E completamente diferente de uma caracterização científica, né? Porque aí você tem como objetivo o bem-estar social, você tem como objetivo a pacificação social. E aí quando você faz uma categorização por uma atividade, você só não tá falando só um juízo de valor por conta de suas paixões. Você está decidindo qual é o tipo de lei que vai ser aplicada, qual que é o tipo de financiamento que você vai fazer, qual é o tipo de incentivo que você vai fazer, e aí você não pode ficar preso a esses critérios, digamos assim, né? E aí acaba ficando mais importante, por isso que a Ana Moser pode ter a opinião dela de que esporte eletrônico não é esporte, tudo bem, eu realmente não tenho nenhum problema com isso, mesmo sendo um apaixonado por esporte eletrônico. O que não pode ser feito é que a opinião dela se torne uma política de Estado. Então, essa é a minha visão sobre o assunto. Sim, você trouxe pontos muito interessantes nessa resposta, principalmente a questão da opinião, que muitos esportes são vistos com olhos diferentes por diferentes pessoas. Trazendo de novo essa temática, eu queria saber qual é o principal fator que você acha que impede o reconhecimento dos esportes no Brasil. Olha, não só no Brasil, mas no mundo, o principal fato que torna o esporte eletrônico um pouquinho mais difícil de ser considerado esporte, em primeiro lugar, é óbvio que é a parte, né, de o que vai ser considerado atividade física ou não. Mas ultrapassado esse ponto, o segundo ponto, que talvez seria o mais complicado, é o fato da maior parte dos esportes eletrônicos terem um dono, né? Então, quando a gente fala esporte ter um dono, já é uma impropriedade, na verdade, né?
a propriedade é do jogo. O jogo praticado como esporte tem um dono, que praticamente para todos os esportes eletrônicos é verdade, mas não é uma coisa vinculada só ao esporte eletrônico, né? A gente tem esportes analógicos ou tradicionais, né? Independente de como você queira chamar, né? Os esportes que são majoritariamente físicos, né? A gente já tem esportes que são desses tradicionais analógicos que tem dono também. Então a gente está falando do CrossFit, a gente está falando do Ironman, o próprio xadrez, a gente está tendo agora plataformas que são donas de uma... O xadrez não tem dono. Qualquer pessoa pode criar um jogo eletrônico baseado no xadrez, né? Mas aí você vai ter a plataforma e esse código específico vai ter um dono, né? Então, mesmo que seja um commodity, vamos dizer assim, né, ainda assim tem um dono, né? É isso que eu chamo de esporte propriedade. E isso em si não é um problema. Por quê? Quando a gente fala do que é esporte juridicamente, o jogo ter um dono, ele inicialmente não afeta diretamente o esporte. Por quê? Quem é dono daquele jogo, primeiro vai negociar quem pode organizar as competições. E nisso vai ser nessa relação de quando ele está fazendo essa cessão dos direitos de poder explorar o jogo para organizar competições, ele pode fazer isso de maneira onerosa ou não, né, cobrando ou não para ter essa permissão, mas fato é que nessa relação não tem nada esportivo. Essa relação vai ser uma relação civil entre duas empresas, né, ou entre uma empresa e uma pessoa física que queira organizar uma competição amadora, que seja, né, e vai ser feito ali um contrato civil, onde vai ser respeitados os direitos intelectuais, né, os direitos industriais e de imagem, enfim, que tem a ver com as marcas do jogo e tudo mais, e acaba aí, né, essa relação a partir do momento que você tem a sessão. Começa o segundo passo, que é a pessoa que adquiriu os direitos de explorar o jogo para organizar competições de esporte eletrônico, ela vai começar, ou qualquer esporte, né, a pessoa que adquiriu os direitos de organizar uma competição de CrossFit, por exemplo, também se aplica. É a partir daí que ela vai começar a criar o regulamento da competição, filiar clubes, inscrever atletas, né, receber inscrição de atletas. Então, é um momento posterior que você começa a ter as relações próprias da esportiva. E veja como o produto explorado são diferentes, né? Em um momento a gente está explorando o jogo. Nesse segundo momento, a gente não vai mais explorar o jogo. O que essa pessoa que adquiriu os direitos para explorar o jogo vai fazer vai ser vender direitos de transmissão. Vai vender tudo aquilo que tem a ver com o espetáculo esportivo. Então, enquanto a gente está falando de um primeiro momento explorar o jogo, no segundo momento a gente está falando de explorar o espetáculo esportivo. Então é legal fazer essa diferenciação, que é a própria diferenciação do que é a indústria dos games e o que é a indústria dos esportes eletrônicos. E isso tem que ser feito de uma forma importante. Agora, a gente tem efeito, sim, do que isso vai causar. O principal efeito vai ser que talvez a gente tenha alguns princípios esportivos que estão na nossa Lei Pelé, estão na Carta Olímpica, estão em basicamente qualquer lex esportiva que a gente tem aí pelo mundo moderno, que vai ser os princípios da liberdade e da autonomia, né? Então, rapidamente, da liberdade diz que a única coisa que pode impedir alguém de praticar um esporte são suas próprias capacidades, e da autonomia diz que quem está organizando essas competições, quem está organizando o esporte, ele tem que ser autônomo, ele não pode ter a sua autonomia prejudicada por ninguém, né? E quando você tem um esporte, né, um jogo que é praticado como esporte que tem dono, isso vai ser prejudicado. Mas não é uma coisa específica do esporte eletrônico, e essas visões de princípios esportivos talvez estejam um pouquinho defasados por conta do que a gente tem hoje de ideia moderna do que é propriedade. Basicamente, qualquer jogo que for criado hoje vai ter um dono. Ninguém vai criar um jogo e começar a investir nele porque, né, enfim. Então, é muito por conta da noção moderna de propriedade, e aí a gente já vai ter enfrentamentos a essas questões. O próprio Comitê Olímpico Internacional está enfrentando essas questões, porque quer o esporte eletrônico ali, mas tem esses dois princípios na sua Carta Olímpica. Então,
você começa a ver como que você pode flexibilizar um pouco isso com base nisso que vai estar prejudicado. Sentido que você comentou, Nicolas, acho que faz bastante sentido também a gente se perguntar se os esportes podem ser enquadrados atualmente na Lei Pelé ou na Lei Geral do Esporte. Como que você comentou da relação com a Carta Olímpica e como seria essa relação dos esportes com as leis nacionais, com especialmente, né, a Lei Pelé? Quando a gente traz para o contexto nacional, a gente já vai ter alguns posicionamentos, tanto do Poder Executivo em governos passados, quanto do Judiciário, que define que esporte é uma autodeterminação social, isso no Brasil. Então, se eu fizer uma atividade que é fazer peteleco em caixa de papelão, até ela furar e dizer que isso é um esporte, eu tenho o direito de falar que isso é um esporte e o Estado vai considerar como tal. Né? E isso é o posicionamento executivo e judiciário que a gente teve aí historicamente, né? Quando a gente fala de esporte eletrônico, como eu disse, a gente vai ter o conflito com os princípios da liberdade e da autonomia que estão no artigo 2º da Lei Pelé, né? E até apoiando essa questão de autodeterminação, né, que é que eu citei, isso seria baseado no artigo 1º da Lei Pelé, né? E como a gente tem esses princípios no artigo 2º, talvez a gente tenha um problema aí. Como que eu enfrento isso? Né? Como eu poderia enfrentar isso? Ora, liberdade esportiva. Qual que é o problema de um jogo ter um dono? Primeiro, se eu quiser jogar no meu dia a dia, eu vou depender do dono do jogo para ter servidor, para ter minha conta de acesso ao servidor. Né? Ele vai criar todas as regras ali para eu poder ter esse acesso. Sem esse servidor eu não consigo jogar o jogo, né? Então isso pode causar alguns problemas com relação à liberdade esportiva. Mas a gente tem que, no esporte propriedade, né? Então até mesmo se você vai numa academia que ensina CrossFit, na teoria você não pode praticar o CrossFit que não seja numa academia credenciada, né? Então você também está exposto a isso, a esse problema de você ter que depender de alguém para jogar o CrossFit. Porque se você faz os mesmos movimentos do CrossFit na sua casa, na teoria você não está praticando CrossFit. Né? E aí a gente tem aí vários outros nomes para isso que várias academias acabam oferecendo porque não tem esse credenciamento do CrossFit. Né? Então, você tem em todo esporte propriedade que enfrentar essa situação. Não é só no esporte eletrônico. Mas a gente observa que no esporte de propriedade, aquele que quer jogar no dia a dia, praticar no dia a dia aquele esporte, aquele jogo, né, ele também vai ser um consumidor. E no Brasil, a gente tem uma legislação que protege o consumidor e que garante o acesso justo a eles a produtos e serviços que são vendidos dentro do Brasil. Então, nesse sentido, é uma forma de, beleza, a gente tem em um primeiro momento o princípio da liberdade prejudicado, mas num segundo momento a gente tem toda a legislação consumerista que vai garantir esse acesso independente, né? Em uma segunda instância, a gente tem o jogador profissional que também vai ser prejudicado um pouco pelo fato do jogo praticado como esporte ter um dono. E principalmente nas questões de poder político e poder econômico dentro do ambiente esportivo. Mas isso é uma coisa que até no futebol os jogadores enfrentam. Os jogadores já enfrentam uma dupla vulnerabilidade, tanto porque naquele espaço ele é muito menos poderoso político e economicamente, né, com exceção aí dos superatletas, né, mas a gente sabe que isso não é nem de perto a regra, ele já vai ter muito menos poder econômico e político do que clubes e federações. Então nossa legislação esportiva ela já é preparada para trazer uma paridade de armas, trazendo vários instrumentos e ferramentas para trazer essa paridade de armas para o atleta em face do clube e da entidade que administra o esporte, né? E aí a gente tem uma novidade também que tem no esporte eletrônico já, está chegando ao futebol, que são as ligas, né? Onde a entidade de prática esportiva é sócia da entidade de administração do esporte. Aí você tem uma tripla vulnerabilidade do atleta. E isso também tem que ser objeto de uma regulamentação, né? Acho que a gente vai falar um pouquinho mais disso lá para frente. Mas, então,
esses dois princípios que talvez estariam sendo prejudicados, a legislação brasileira, o ordenamento jurídico brasileiro já tem formas de resolver essa situação. Com certeza. E quando a gente fala dessa administração, a questão das ligas, querendo ou não, tem uma relação de trabalho envolvida. Então, quais são os impactos trabalhistas que você acha que são consideráveis no eventual reconhecimento dos esportes como prática? O principal impacto vai ser se o esporte eletrônico deixar de ser considerado esporte, né? Porque hoje a gente tem várias decisões, tanto judiciais quanto do executivo, já considerando esporte eletrônico como esporte, né? A gente já tem aí uma jurisprudência de quase 10 anos falando isso, né? A gente tem uma decisão de 2014 que diz que o contrato do atleta com o clube, ele é análogo ou completamente idêntico, né? Então a sentença diz isso ao contrato de jogador de futebol. E a partir daí a gente começa, a partir dessa decisão, né, que inclusive foi uma decisão de declaração de incompetência, né, do juiz se declarando incompetente para julgar aquela ação, porque uma ação para discutir isso na Justiça Civil, o juiz da vara comum disse que ele era incompetente porque aquele contrato de imagem entre o atleta de esporte eletrônico e o clube de esporte eletrônico lembrava muito ou era idêntico a um contrato de futebol. E que a jurisprudência já consolidada pelo próprio STJ já decidiu que, mesmo que você vá discutir o contrato de direito de imagem, como ele vai ser obrigatoriamente vinculado a um contrato de trabalho esportivo, ele tem que ser julgado pela Justiça do Trabalho. Então é uma sentença belíssima, muito bonita essa sentença, porque ele faz toda essa construção, né? E a partir daí, né, a partir dessa sentença que a gente começa a receber advogados, a partir dessa sentença que clubes de esporte eletrônico começam a procurar advogados esportivos aí, e aí a gente começa a ter o direito esportivo no esporte eletrônico se desenvolvendo numa velocidade bem legal e criando muito mais jurisprudência a partir desse primeiro processo, né? Então, hoje, basicamente, por ter muitos escritórios de esporte de direito esportivo trabalhando no esporte eletrônico, basicamente tudo que a gente tem é virado para o direito esportivo. Os contratos de trabalho, aqueles que são regulares, é claro, a gente tem que fazer aqui uma vírgula, porque mesmo em algumas das maiores competições, a gente ainda tem muito contrato irregular, né? Então, e se a gente está falando de contrato irregular, já está sendo ilegal, então a gente é um pouquinho difícil falar sobre esse ponto, né? Mas os contratos regulares das maiores equipes, das equipes mais profissionalizadas, eles já são no formato do contrato especial de trabalho desportivo, né? Então, na verdade, o impacto trabalhista vai ser se a gente tiver uma determinação da Justiça, do Poder Executivo, e que acabe vinculando a situação de não ser considerado esporte, a gente vai ter um impacto negativo por conta de você não poder mais utilizar ferramentas ou instrumentos como o próprio contrato especial de trabalho desportivo. E na prática, o que isso faz? Você não pode fazer um contrato com um prazo determinado, porque isso é uma exceção criada pela Lei Pelé. Se a gente pegar a CLT, nenhuma situação de contrato de trabalho por tempo determinado se enquadra a situação do atleta de esporte eletrônico. Só com isso a gente acaba com o mercado do esporte eletrônico, porque todos os contratos vão estar irregulares, a gente não vai ter mais como ter uma janela de transferência, e enfim, o esporte eletrônico acaba aí, pelo fato de não ser considerado esporte, porque hoje toda a parte jurídica passa por ser considerado esporte. Acho que tem que ligar o microfone. Enquanto tem esse problema técnico, só fazer a questão da liga também, né? Que também é uma coisa que o futebol vai ter que enfrentar, porque se a gente tiver clubes e entidades de administração do desporto sócias, né, como os clubes querem fazer uma liga junto com a CBF, está vinculado à CBF, a gente vai ter o problema de grupo econômico, que é um problema e é um passivo que pode estar sendo acumulado em algumas competições que a gente já tem no Brasil de esporte eletrônico.
O CBLOL já é no formato de franquia, e então nesse formato de liga, então toda a dívida ali trabalhista, ela pode ser, na verdade, solidária entre todos os clubes que estão ali. Isso é um risco real, né? Até porque todos eles lucram junto com os resultados da competição. E a gente vai ter também o Valorant, que está fazendo essa transição para 2023, que vai começar também a ser no formato de liga. Nesse formato, a gente também já tem o CBCS, que é o Campeonato Brasileiro de Counter-Strike. Legal, Nicolas. E aproveitando mais duas coisas que você falou, você, de novo, novamente, né, sobre a Carta Olímpica, sobre as mudanças necessárias, e sobre o que você falou agora, de que toda a parte jurídica passa pelo entendimento de ser um esporte, e eu queria saber se você acha que os esportes eletrônicos vão se tornar olímpicos, e aproveito até para complementar, e se não seria o caso de fazer uma Olimpíada de Esportes Olímpicos, qual que é a sua visão sobre isso? E, por último, também, em quanto tempo você acha, se for qualquer uma das hipóteses, e em quanto tempo você acredita que isso pode acontecer? Tá, a gente tem... Vamos falar primeiro do ponto de vista do Comitê Olímpico Internacional, e a gente fala dos Jogos Olímpicos já de 2024. Quando a gente fala e eu fiz um artigo só sobre isso, tá publicado um livro que não tem versão física, mas você pode... tem ele na Amazon, né, que é Direito versus Esportes. É uma revista que tem vários artigos ali, e ali eu tenho o meu artigo que é Esportes Eletrônicos e Olimpismo, né, desafios e... Eu esqueci o título do meu próprio artigo, mas é desafios e oportunidades, alguma coisa assim. Mas basicamente nesse artigo eu destrincho e explico tudo o que eu vou dizer agora, né? Os Jogos Olímpicos e o Comitê Olímpico Internacional, eles estão em crise, né, por dois fatores. O primeiro fator é que ano após ano, edição após edição dos Jogos Olímpicos, a gente está tendo uma diminuição do número de espectadores. A gente tem uma diminuição do número de espectadores pela televisão, e o aumento do número de espectadores digitais não estão compensando essa perda. Então, a gente, desde 2016, 2012 subiu muito pouco, então já ligou o sinal amarelo ali de que poderia ter algum problema. 2016, esses números começaram a cair, e caiu em 2016 de forma alarmante para o Comitê Olímpico Internacional, e em 2020 também a gente não teve uma compensação do aumento do digital para a perda do que a gente está tendo da audiência televisiva dentro dos Jogos Olímpicos. Essa busca pela nova geração, essa busca por novos... uma nova audiência pelo Comitê Olímpico Internacional, ela pode ser vista já em várias decisões do COI, como, por exemplo, aquela questão de você ter 5 esportes temporários que são para atrair esse público jovem, né? Então, a gente teve o skate, a escalada, o karatê, para tentar buscar também o envolvimento local, né? Como foi no Japão, foi incluído o karatê. Agora, em Paris, a gente vai ter o breakdance. Então, a gente está vendo aí algumas modalidades que são temporárias, que funcionariam só para aquela edição dos Jogos Olímpicos, para tentar driblar um pouquinho a burocracia, né, de que como é demorado incluir algumas modalidades, e fazer testes para ver se isso vai ser possível, se vai conseguir atrair o público jovem. Tá? O segundo ponto é que a gente tem uma organização e uma gestão do esporte olímpico, dos Jogos Olímpicos, muito ultrapassada, né? A forma como o Comitê Olímpico Internacional faz a gestão dos Jogos Olímpicos, e principalmente coloca nas costas do Estado que vai recepcionar os Jogos Olímpicos, está também causando uma crise, né? E aí a gente vê isso traduzido no número de países, de cidades que querem receber os Jogos Olímpicos. Então a gente vai ter agora Paris e depois Los Angeles, e se a gente analisar como que foi a briga para receber os Jogos Olímpicos, escolheu esses dois porque foram só esses dois que ficaram na briga pelos Jogos Olímpicos, né? Os únicos candidatos foram esses dois.
Então, isso se demonstra, né? E a gente tem um artigo muito bom de alguns professores de Oxford que mostram como que a forma de gestão dos Jogos Olímpicos faz com que os estados não acabam tendo déficit ao receber os Jogos Olímpicos, né? E aí eles fazem todo esse estudo e fazem sugestões e falam como que tem que ser modernizada essa gestão. Tem muito... Eu mesmo tive um pouquinho de dificuldade de entender metade das coisas que estavam ali, porque é muito complexo na parte econômica, né? Então, realmente não é nada para pessoal de direito, né? Mas ali as conclusões a gente consegue entender. A conclusão é que tem que ter uma modernização na forma de gestão, porque senão também vai ter essa dificuldade dos Jogos Olímpicos serem financiados, principalmente porque eles são financiados normalmente pelo Estado que vai receber os Jogos Olímpicos. Então, principalmente esses dois fatos, a gente tem alguns fatores, tem essa busca do Comitê Olímpico Internacional de se reinventar. E hoje, o esporte eletrônico é o esporte que mais cresce no mundo. Talvez o paralelo que se faz é o futebol na América do Norte, que tem crescido também bastante nos últimos anos, né? Mas o esporte eletrônico tem crescido aí 2 dígitos por ano. Durante a pandemia cresceu horrores. Então é uma situação de hoje. O esporte eletrônico precisa menos do Comitê Olímpico Internacional do que o Comitê Olímpico Internacional precisa do esporte eletrônico, né? Então essa situação ela muda completamente como que o Comitê Olímpico Internacional vai ver o esporte eletrônico, e a gente vê uma alteração de posicionamento desde 2018 para cá. Por quê? Do próprio Comitê Olímpico Internacional. Em 2018, a gente teve os Jogos Asiáticos, que são organizados com a chancela do Comitê Olímpico Internacional, mas não são propriamente um produto do Comitê Olímpico Internacional. É um produto dos comitês olímpicos da Ásia. Em 2018, a gente teve uns Jogos Asiáticos que teve esporte eletrônico como modalidades de demonstração. Então, várias modalidades de esporte eletrônico fizeram parte ali e foi um sucesso. A partir daí, começou a ser questionado para o Comitê Olímpico Internacional se iria fazer parte dos Jogos Olímpicos, nem que seja como demonstração. A primeira resposta do Thomas Bach, que é o alemão que é hoje presidente do Comitê Olímpico Internacional, foi muito negativa. Foi no sentido de a gente nunca vai ter, isso não tem nada a ver com o Comitê Olímpico Internacional, a gente não pode estar no momento onde a gente vai fazer um evento para patrocinar um esporte que tem dono e que lucra com aquilo, né? Então ele fez, sem falar na parte de esportes violentos também, né? E aí eu concordo. Acho que não tem espaço no olimpismo para um jogo como o Counter-Strike, que é um jogo que, na essência, os terroristas tentando plantar uma bomba e os contra-terroristas tentando desarmar a bomba. Então, nesse sentido, realmente um jogo como o Counter-Strike não cabe no olimpismo. Isso daí não tenha dúvidas. Agora, a distinção que se fez, né, em seguida também é muito negativa, né? E vendo esses números alarmantes dos Jogos Olímpicos, o Thomas Bach mesmo mudou de opinião. Falou que tem que analisar as oportunidades, que tem que estar próximo do povo jovem, né? Isso tudo são aspas faladas por ele. Mas na Alemanha, que é o país de Thomas Bach, então, portanto, também é o posicionamento do Thomas Bach, a gente tem uma divisão entre 2 tipos de esporte eletrônico. A gente tem os esportes virtuais, que são aqueles jogos que simulam esportes que existem na vida real. Então, FIFA, que é um jogo de futebol, algum jogo de beisebol, Gran Turismo, que é um jogo de automobilismo, né? Então, jogos que simulam esportes que existem na realidade são considerados, eles chamam de, a Alemanha chama de esportes virtuais, e esses podem ser considerados esporte. Agora, todo o resto dos jogos, e aqui se inclui League of Legends, Rocket League, Street Fighter, Counter-Strike, Valorant, esses não podem ser considerados esporte. Esse é o posicionamento da Federação de Esportes Olímpicos da Alemanha e, por consequência, também do Thomas Bach. E isso já foi observado nos Jogos de 2020. Né? Lá nos últimos Jogos Olímpicos, a gente teve eventos de esporte eletrônico vinculados aos Jogos Olímpicos já. Né? A gente teve 2 eventos. Um foi o Olympic Virtual Series, que foi desses esportes virtuais, né? Dos jogos simulam esportes que existem na realidade. E a gente também teve a Intel, que é parceira
do Comitê Olímpico Internacional e também muito bem situada dentro do esporte eletrônico, né? A Intel organiza o Intel Extreme Master, que é uma das principais competições de esporte eletrônico do mundo. Organizou competições de esporte eletrônico, Rocket League e Street Fighter, também vinculados aos eventos dos Jogos Olímpicos de 2020. Então a gente já teve essa experiência, né? E para 2024, quase com certeza a gente vai ter, porque a gente vê aí uma movimentação muito intensa da França, que desde 2016 já regulamentou o esporte eletrônico, 2017 melhorou muito, né? Por conta do mercado ser bem ativo ali. A França foi responsável, os deputados franceses no Parlamento Europeu foram principais responsáveis pela resolução que a gente teve agora no final do ano passado sobre esportes eletrônicos no Parlamento Europeu, e agora no começo de 2023 anunciam um visto de atleta para esporte eletrônico para a França. E tudo isso para, até 2024, eles querem receber os maiores eventos de esporte eletrônico e em 2024 fazer eventos de esporte eletrônico durante os Jogos Olímpicos. Então tem tudo para ser considerado esporte por interesse econômico, e aí o critério do que é esporte ou não vai pouco importar para o Comitê Olímpico Internacional. Então, Nicolas, como podemos concluir, é um esporte que tem um alto índice de crescimento, muito alto, inclusive principalmente com a pandemia, mas ao mesmo tempo temos muitas opiniões diversas. Mas como nós comentamos, por exemplo, nas Olimpíadas, o skate, que ao mesmo tempo que é um esporte que deu muito sucesso nas Olimpíadas, principalmente pela Raíssa, mas também é um esporte que temos muitas críticas. Então, não é algo impossível ver esse crescimento dos jogos eletrônicos. Inclusive, está acontecendo, como você disse, do visto de esporte em 2023. E nós temos um crescimento muito grande. Mas também temos muito trabalho pela frente, temos muitos pontos a serem levantados. Então, fica aí essa questão e esse estudo que vamos ter mais para frente sobre os direitos esportivos, sobre os esportes, e para ver todo esse crescimento, para poder considerar e não termos mais dúvidas, como foi levantado, se é esporte ou não. Lourenço, quer complementar? Claro, agradecer primeiramente ao Nicolas. Eu acho que eu não sabia de muito do que foi falado aqui, apesar de a gente sempre dar atenção, né, sempre discutir bastante os esportes no GED USP. Eu creio que a perspectiva que foi passada aqui hoje é diferente, um pouco mais ampla do que eu estava acostumado. Então, posso afirmar com certeza, e tenho certeza que aos que assistirem também vão ter aprendido muito, assim como eu. Então, Nicolas, muito obrigado. Queria agradecer a Bruna também por estar aqui junto comigo e participar dessa discussão que foi bastante enriquecedora. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. E precisando de mim, qualquer dúvida, vocês podem me encontrar nas minhas redes sociais. Eu sou @goodgamenico em todas as redes sociais. E, enfim, né, esporte eletrônico é realmente muito amplo. A gente tentei falar aí em 30 minutos um tema que... alguns temas que eu daria uma aula de 2 horas cada, né? Então, e eu falo muito, né? Dei muito pouco espaço para vocês, até peço desculpa por isso, né? Mas até tinha dito para a Bruna, pode me interromper qualquer coisa, eu falo mesmo, tal. Mas acho que é isso. Qualquer dúvida, qualquer situação, vocês podem procurar para indicação de bibliografia ou qualquer coisa assim. Também para a gente conversar um pouquinho mais disso aí nas atléticas que fazem parte aí do Lei em Campus. Agradeço a todos. A entrevista vai estar disponível em todas as nossas plataformas. E falo em nome de todos os GES. Muito obrigada ao Nicolas.